ZYU 964. Estúdio AFM. Operando em 87,5 MHz. Emissora da Associação dos Profissionais de Rádio e TV de Mogi das Cruzes, São Paulo. Boa noite, está começando pela Rádio Estúdio A FM, a rádio da cidade, mais um programa Luz que Vem do Leste, com apoio cultural do capítulo Rosa Cruz Mogi das Cruzes, AMORC. Neste programa de número 20, abordaremos o tema O Livre-Arbítrio. Estaremos com vocês até às 22 horas. Lembramos os ouvintes que as opiniões aqui expressadas não representam o ponto de vista oficial da Ordem Rosa Cruz AMORC. A Ordem Rosa Cruz AMORC é uma organização místico-filosófica mundial, não religiosa, não lucrativa, cultural, educacional e apolítica, destinada ao autoaperfeiçoamento do ser humano, visando o despertar de seus poderes interiores para uma vida mais plena e integral. A Ordem conserva um conjunto de técnicas milenares, mas sempre atualizadas, comprovadas pelo tempo e capazes de promover este despertar. A AMORC integra em seu quadro pessoas de todas as raças, idades, posições sociais e de ambos os sexos, em clima de perfeita liberdade de pensamento. Guiar o ser humano rumo à sua própria liberdade interior, na comunhão consciente com o universo, por meio do autoconhecimento, é a meta da AMORC. Você está convidado a participar de nossa exploração das leis universais que regem a humanidade e o universo. Mais informações em www.amorc.org.br. Eu sou Silvia Canali e estão conosco nesta noite Frater Enio Neves. Boa noite, Soror. Boa noite, Soror. Boa noite a todos os ouvintes, né, que estão nos acompanhando nas ondas do rádio ou pela internet. Estamos aqui mais uma vez tentando propor bons pensamentos, boas vibrações, e hoje com um tema muito provocador, que é a questão do livre-arbítrio, tá? Inclusive, aqueles que estão nos ouvindo em casa hoje, eu gostaria de deixar uma pergunta aí. Será que você está fazendo uso, nesse instante de estar nos acompanhando, fazendo uso do seu livre-arbítrio? Ou é o destino que está fazendo você estar aí nos acompanhando todas as segundas-feiras? Sem mais delongas, um beijo no coração de todo mundo. Fique com a gente aí até as 22 horas, que eu acredito que vai ter muita coisa boa para gente falar, e, na medida do possível, que essas boas coisas possam chegar aos corações de vocês. Um abraço e um beijo. Obrigada, Frater Enio. O Frater Francisco Canali. Muito boa noite, Soror Silvia. Muito boa noite a todos aqui na mesa. Muito boa noite aos nossos ouvintes pelas ondas do rádio aqui em Mogi. E os nossos ouvintes também pela internet, que temos gente aí aqui de todo o Brasil e de fora do Brasil também. Muito obrigado pela sua audiência e que tenhamos um bom programa. Participe conosco. Não esqueça de participar pelo WhatsApp, e-mail, a locutora vai passar as informações. Um abraço a todos e muito boa noite. Obrigada, Frater Francisco. Também conosco o Frater Edélcio Amparo. Boa noite, Silvia. Boa noite a todos. Boa noite, caros ouvintes. Espero que gostem do programa e participem. Obrigada, Frater. Também conosco
uma convidada especial na noite de hoje, a Soror Alair Claro. Boa noite, Soror Silvia. Boa noite a todos. É uma alegria estar mais uma vez aqui. O programa hoje com esse tema tão instigante, eu tenho certeza que vai ter muita participação. Desde já agradeço a todos pela participação. Obrigada, Soror. E para completar a nossa mesa, a Soror Gabriela Amparo, que está aqui na técnica, hoje sendo assistida aí pelo Frater Wilson. Boa noite, Soror Silvia. Parabéns pela sua estreia como locutora. Espero que o programa seja muito bom, que dê tudo certo. Com certeza a gente se preparou para isso. E vocês que estão nos ouvindo, participem, mandem comentários, aquilo que vocês acham a respeito do livre-arbítrio. Participem, que a gente gosta bastante de receber a sua mensagem aqui no WhatsApp, no Face, seja onde for. Um abraço, estaremos juntos até às 22 horas. Fique com a gente. Paz profunda. Obrigada, Gabriela. Daqui a pouco é você que vai estar aqui, né, Gabriela? Nós estamos fazendo um rodízio aqui, porque é muita voz masculina, então a gente quer colocar um pouco as mulheres na locução. Vai mostrar quem tem poder, também, né? Não é mesmo? Pelo nosso livre-arbítrio, né? Totalmente arbitrário, né? O Império contra-ataca, né? Ah, não saiu? Então é isso aí. Feia. Pode falar. Então, o Império contra-ataque, é isso aí. Nós vamos então dar início ao nosso programa. O tema ontem, a hora que a gente fez a chamada, já deu um monte de pergunta, é instigante, mas aqui nós vamos tentar manter aí a linha, né, para que tenha aí um saldo positivo. O tema de hoje do nosso programa é o livre-arbítrio. E o ouvinte pode participar conosco pelo telefone 2988-8860. Repetindo, 2988-8860. Também pelo WhatsApp 97181-9101. 97181-9101. Pelo e-mail rosacruzmogi@gmail.com. Ou pelo chat. Temos essa novidade hoje, né? Entre em nosso site e clique no ícone Fale com o Locutor e mande sua mensagem. Bom, o tema de hoje, então, livre-arbítrio. Para começarmos, livre-arbítrio é o poder que cada indivíduo tem de escolher suas ações, que caminho seguir. A expressão é usada por diversas religiões, como o catolicismo, o espiritismo, o budismo e etc. E esta é certamente a faculdade mais espiritual que Deus concedeu à consciência humana. Mas temos algumas questões. É absoluto o livre-arbítrio? Existe destino? Ele é limitado, o nosso livre-arbítrio, por alguma situação? E os Rosacruzes são fatalistas? Como que fazemos o bom uso desse livre-arbítrio? Né? Como que a nossa intuição pode nos ajudar no uso desse livre-arbítrio? E a liberdade e livre-arbítrio é a mesma coisa? Né? São coisas idênticas? O livre-arbítrio, a lei do karma? Ou seja, temos aí assunto, acho que para umas 4, 5 horas de programa. Mas, para começar, o Frater Francisco vai nos esclarecer. Então, Frater, existe destino? São os Rosacruzes fatalistas? Diga aí. Ok, Soror Silvia. Nós pegamos aqui um assunto bem complicado, não? Não é fácil, mas vamos lá.
Eu quero, antes de mais nada, eu vou beber uma água aqui, que eu tô com um pigarro, peço desculpa a todos, tá? Pera aí. Não estou fumando, não. Graças a Deus. Meus amigos aqui da mesa e quem nos ouve. Nós estamos falando de um tema que ele é bastante complexo. E é bastante... O livre-arbítrio é algo bastante relativo também. Pode ser analisado de diversas óticas, não é? E a ótica que nós aqui escolhemos é dentro do ponto de vista espiritual, do ponto de vista espiritualista, a ótica Rosa Cruz. Devo, todavia, lhes dizer que, e talvez eu repita isso durante a fala e durante o programa, que o que eu vou dizer e o que todos nós vamos dizer não é um dogma. Nós não estamos tratando de dogma nem de crenças. Estamos considerando algumas teses que nos foram deixadas por antigos místicos do passado, antigas correntes filosóficas, dentre as quais a Ordem Rosa Cruz é a somatória. Dentro da Ordem, ainda que isso não seja um dogma, nós consideramos que nós não consideramos, não somos fatalistas, né? Nós não pensamos, então, que tudo que acontece com a gente, seja no plano individual, no plano coletivo, espiritual, enfim, é unicamente determinado por uma vontade divina. Admitindo isso, daria a impressão que nós somos marionetes de alguém que nos controla. E a gente não costuma, nos nossos ensinamentos, considerar as coisas desta forma, né? Uma questão, um Deus antropomórfico que controla a nossa vida e, portanto, as coisas acontecem de acordo com esse controle. Nós, de acordo com nossos ensinamentos e de acordo com muitos outros ensinamentos da tradição primordial, nós temos uma característica espiritual que nos foi concedida por um Deus, seja ele qual for, da sua compreensão, do seu coração. E uma dessas características muito fundamentais é o próprio livre-arbítrio. É a capacidade e o poder de escolher entre o bem e o mal. A gente pode escolher tudo? Não, a gente não pode escolher tudo. Tudo isso é relativo. Eu estou aqui agora, eu estou com um pigarro aqui, e eu não posso escolher continuar falando com o pigarro, eu tenho que parar e tossir. Se eu tiver uma vontade de ir ao banheiro, eu não consigo escolher. São escolhas relativas. Então hoje, nós vamos falar de algumas escolhas dessa questão do livre-arbítrio, do ponto de vista temporal, como disse o Enio aqui agora há pouco na nossa conversa, mas do ponto de vista absoluto também, tá certo? Do ponto de vista temporal, as nossas escolhas de hoje, elas de certa forma determinam o que acontecerá conosco amanhã. Não tem um velho ditado que nós plantamos hoje para colher amanhã, o que plantamos, colhemos. Então tudo isso nós consideramos. Todavia os Rosa Cruzes consideram a possibilidade da reencarnação. E consideram também a possibilidade do karma. Então a nossa vida ela é regida por, segundo nossos estudos, não dogmáticos, repito, ela é regida por essa condição de que o que fizemos no passado, de acordo com as nossas escolhas para o caminho do bem ou do mal, reflete, não como um castigo, mas como um aprendizado hoje. Fora isso, os Rosa Cruzes consideram que eles podem sim controlar a sua vida. Eles podem traçar um rumo e têm esse poder de definir como é que vai ser a vida deles, porque sabem que podem escolher.
E podem escolher porque podem usar uma ferramenta que extrapola o raciocínio, que é a intuição, que pode vir através da meditação, a busca do mestre interior, do eu interior, essa instrução que está dentro dele mesmo e que através dela ele pode escolher sempre um bom caminho. Do ponto de vista absoluto, nós consideramos como Rosa Cruzes que um dia nós voltaremos à casa do Pai, falando numa linguagem mais judaico-cristã. Ou seja, nós vamos nos reintegrar, nós vamos atingir uma consciência cósmica, uma iluminação. Assim caminha a humanidade para uma evolução. Essa é a nossa tradição. Nós temos como não evoluir? Tem o homem essa possibilidade de não evoluir? É um questionamento que fazemos. Segundo a tradição, nós não podemos escolher não evoluir porque nós somos seres dentro de um ser maior que também evolui, que evolui através de nós e tudo mais. Nós não podemos escolher essa não evoluir. Podemos retardar essa evolução através do caminho do mal, das más escolhas e tudo mais? Podemos, até podemos. Mas, do ponto de vista absoluto, um dia nós vamos chegar lá. Nesse aspecto, o nosso livre-arbítrio, ele é, segundo as tradições, segundo a Mork, ele é limitado, assim como o destino. Nós podemos definir o nosso destino até certo ponto, de acordo com os nossos atos de hoje, tudo que fazemos, o bem que plantamos, as nossas visualizações. Podemos ser, sim, capitães da nossa vida. Podemos estar no timão e ter uma vida maravilhosa. Mas, no plano absoluto, o nosso destino maior é voltar ao Pai. É ser aquilo que Jesus ensinou, que Buda ensinou, que Maomé ensinou, enfim, que tantos iluminados do passado nos ensinaram. Há algum lugar, há alguma coisa além, e que nós estamos voltando de alguma forma, dependendo de algum jeito, isso vai acontecer. Essa aplicação toda do livre-arbítrio, estou vendo aqui mais um texto interessante, ela pressupõe que temos uma aptidão cada vez maior para discernir o bem e o mal que coexistem na nossa vida. Temos mesmo essa aptidão? Como decidir? O nosso caminho é tentar decidir entre usando as ferramentas que aprendemos, no caso dentro da ordem, a intuição, buscando estar em contato com o nosso mestre interior. Outro dia eu falei aqui, Soror Silvia, que o frater Adilson, o doutor Adilson, que já veio aqui fazer aqueles cursos de sonho e tal, ele tem uma brincadeira que é muito bacana. Quando ele está na dúvida, ele brinca assim: Deus, você está aí? E aí aí é lógico que a resposta é sim, estou, né? Porque está em todo lugar. Mas enfim, ele pergunta: Deus, você está aí? E aí ele fala: olha, está acontecendo isso, isso, isso. Que caminho eu devo tomar? É uma brincadeira, mas na verdade é uma pergunta para Deus que habita em nosso interior, em nosso ser, habita dentro de nós, não é? Frater. Pois não. Então, eu acho que eu também já falei aqui, acho que num outro programa, que o nosso livre-arbítrio, ele se limita a duas escolhas. A gente tem dois caminhos a seguir. Seguir o plano divino ou não. Viver de acordo com as leis universais ou não. Então, eu acho que esse seria um destino absoluto. Não sei se podemos usar esse termo, né? Vamos evoluir, temos que seguir esse caminho. Agora, o como vamos, né? Nós plantamos o que nós colhemos.
a colheita a gente não tem escolha, né? Mas o que a gente vai semear são as nossas escolhas, né? Sim, senhora Silvia, com certeza. A ideia, né, das correntes místicas de forma geral, isso não é só da Rosa Cruz, tá? É essa. Existe um caminho a seguir. Como vamos trilhar esse caminho é a nossa escolha, mas ele vai ser trilhado, ele vai ser perseguido, nós vamos trilhá-lo, esse caminho. E isso não está na Rosa Cruz só. Isso está nas religiões, está na Cabala judaica, está no judaísmo, está em várias organizações. Ou seja, aquele conceito simbólico da queda pressupõe um regresso simbólico, tudo é simbólico, obviamente, não? Mas pressupõe um regresso. Como é que a gente pode voltar? Como e de que forma a gente vai voltar? E seguindo que leis vamos voltar? Quais os caminhos vamos voltar? Aí nós temos o nosso livre-arbítrio para escolher. É lógico que a partir do momento que a gente se alinha com os princípios do bem, com as virtudes e com tudo aquilo que leva para esse caminho, a nossa vida começa a ser determinada também pelos nossos pensamentos. Começa a ser determinada também pela nossa vontade. Se a nossa vontade se alinha com a vontade divina, a gente começa a determinar também a nossa vida aqui no plano terreno. E eu digo determinar de forma realmente, do ponto de vista físico, pessoal, de relacionamento financeiro, etc. A gente começa a determinar quando a gente conhece essas leis e quando a gente aplica essas leis. Estava conversando domingo com o Frater Edelcio aqui, até a questão da lei que São Francisco nos ensinou, né? É dando que se recebe, quer dizer, e daí desenrola para uma série de coisas, e eu vou te passar a palavra. Então, a gente começa a determinar, o Frater Olavo me mandou um WhatsApp aqui, falando aquela fala dele que eu sou capitão da minha alma e senhor do meu destino, né? Dá pra gente fazer isso, comandar a nossa vida, mas a gente tem que se alinhar, não é? Tem que se alinhar com o caminho do bem. Pois não, Frater, por favor. Voltando ao comentário de domingo, nós falávamos sobre a questão da prosperidade, né? E quando a gente faz a opção realmente pelo bom uso do livre-arbítrio, tudo isso está colocado, porque a gente vai atraindo determinadas vibrações, determinadas condições em que a vida vai ficando mais fácil. Então, o que você acabou de falar, o dividir, né, que na verdade nem é dividir, é compartilhar aquilo que a gente recebe, não só material, não só financeiro, mas também como orientação. Aí, eu me pergunto assim, o pessoal que está aí seguindo, professando uma religião, principalmente a cristã, né? Seja católico, seja evangélico, e descartam aí a situação da reencarnação e seguem o dogma da ressurreição, que coloca uma condição muito materialista, né? Porque é difícil avançar nessa situação não conseguindo assimilar o restante. Porque o livre-arbítrio, o karma, eles calam fundo dentro de nós quando nós temos realmente a convicção de que a gente tem um retorno, de que o que a gente faz vai ter consequência e que a lei cósmica se cumpre. Frater, de fato, quando a gente considera a possibilidade de reencarnação e de karma, isso nos explica muitas coisas que a princípio não tem explicação sem considerar. Eu não estou falando nem acreditar, tá? Eu estou falando considerar Deus, reencarnação e karma.
tudo fica bastante complicado. Todavia, a questão da ressurreição, ela merece um estudo mais apurado, porque da forma como ela é transmitida, né? Então, assim, não vou entrar aqui em aspectos dogmáticos das religiões, né? Não, nem você nem eu, nós respeitamos esse pensamento. Eu sou católico, né? Então, em tese, eu seria da crença da ressurreição, mas já falei até para alguns padres assim, que eu considero essa possibilidade da reencarnação, assim como essa possibilidade, ela era comum nas religiões primitivas, no cristianismo primitivo, e também não vou entrar aqui nessa seara, mas de repente uma leitura da ressurreição, uma leitura diferente por parte de muitos teólogos, seria interessante, né? O que se quis dizer com aquilo, né? O que se quis dizer. Pois é. Eu costumo me colocar do outro lado da mesa, ou seja, do outro lado do microfone, no ouvinte, né? Sim, com certeza pode ter alguém passando aí no carro, voltando para casa, porque a gente disputa esse horário com as coisas mais nobres aí da televisão, né? Então, os nossos ouvintes, eles têm que gostar do assunto. Mas, digamos, alguém ouvindo a rádio aqui, né, que ela é muito ouvida, voltando para casa, e ouvindo o nosso programa, e sendo, digamos assim, um religioso, eu falo, ele vai ter muita dificuldade de entender o que a gente fala. Vai, assim, de entender ou de aceitar, apesar que eu volto a falar que nós não somos um dogma e respeitamos plenamente. Sim. Estamos falando aqui em cima de ensinamentos milenares que recebemos de diversas... A ordem recebeu esses ensinamentos de diversas fontes, e a gente, só para citar, né, a coisa vem no Egito, no Egito vem para a Europa, dentro da Europa nós temos os terapeutas, os hospitalários, depois na Palestina, os essênios, e, gente, tanta informação que vem de uma tradição primordial, que é um conceito que infelizmente se perdeu na noite dos tempos e não está mais dentro das religiões, né? Porque tudo tem uma origem única, a gente vê isso, mas todo mundo aqui é muito livre para considerar ou não esses pensamentos, e mesmo os Rosacruzes, você sabe que tem alguns que não são reencarnacionistas, e está tudo bem, e estamos torcendo todos para o mesmo time, Corinthians, é lógico, mas enfim, a liberdade, né? É a liberdade que temos, né? Eu acho que eu falei bastante hoje. A liberdade de cada um, né? E é simples mesmo viver, né? Quando a gente, voltando ao assunto prosperidade aí, tudo, porque quando você deixa o fluxo de energia, a energia cósmica cumprir o seu papel, tá tudo bem. É muito mais simples. É que a gente represa, né? Em todos os sentidos. A gente represa, a gente às vezes é avarento, às vezes a gente é ressentido. Acumula. Né? A gente vai acumulando. E quando a gente represa, o fluxo interrompe. E interrompeu o fluxo, as coisas ficam mais difíceis. Né? Então, na verdade, é tudo muito simples, mas estamos aqui, né? Difícil de aplicar. Eu acredito que, eu acho que pensar em reencarnação, para mim, é um alento. Né? Porque você pensa, eu tenho a eternidade, né? Então eu acho que isso é reconfortante. Nossa ordem não é dogmática, né? Como o Frater Francisco falou. Cada um questiona ou acredita ou não, mas são ensinamentos milenares, é um legado de um valor imensurável que a gente não tem como. São comprovações, experiências, como se diz, é testado e aprovado, né? Então, estamos aí. Encerrou nosso tempo?
Então estamos encerrando esse primeiro bloco. Voltaremos no segundo bloco. O Enio vai falar para nós sobre o livre-arbítrio e o discernimento do bem e do mal. Contamos com a participação de todos e até daqui a pouco. ZYU 964. Estúdio AFM. Operando em 87,5 MHz. Emissora da Associação dos Profissionais de Rádio e TV de Mogi das Cruzes, São Paulo. Intervalo Rosa Cruz. Alguns momentos de comunhão Rosa Cruz com você. Tema para reflexão: conhece-te a ti mesmo. O primeiro elo de uma cadeia sem fim constitui um mistério. A partir do momento em que se une ao elo seguinte, deixa de existir o primeiro e o último. Até o homem que fez a corrente não saberá dizer qual foi o primeiro ou o último dos elos. A identidade dos elos se perdeu na unidade da corrente integral. Podemos comparar o homem a um elo de uma cadeia interminável, da qual Deus representa o princípio e o fim, e a qual o homem se encontra eternamente ligado pela unidade. Como elo de uma cadeia interminável, o homem só pode conhecer o todo após conhecer a si mesmo. Para conhecer a Deus, temos primeiro de nos conhecer a nós mesmos, e para que possamos nos conhecer a nós mesmos, temos de conhecer a Deus. Conhece-te a ti mesmo significa primeiro pensar em si mesmo e depois conhecer a si mesmo. Todas estas possibilidades se encontram em nosso próprio interior. O que é a Ordem Rosa Cruz Amorque? A Amorque é uma fraternidade mundial constituída por homens e mulheres empenhados em viver como irmãos e a compartilharem o conhecimento das leis naturais que regem o universo e a vida. Os Rosa Cruzes oferecem a você sabedoria e desenvolvimento pessoal através de conhecimento, compreensão, poder e harmonia, despertando seu potencial e aumentando a sua capacidade para viver com alegria, viver com saúde, viver com mais realização, viver com mais amor. Afinal, viver realmente. Uma trilogia muito significativa para os Rosa Cruzes e que talvez encontre eco em seu coração, resume tudo isto por trás de um poético véu de mistério que lhe será desvendado. Luz, vida, amor. Para obter mais informações e receber gratuitamente o livreto O Domínio da Vida, com proposta para afiliação, escreva para Ordem Rosa Cruz Amorque, Divisão de Atendimento a Membros, Caixa Postal 307, CEP 80001-970, Curitiba, Paraná. Ou telefone para 041-351-3000, solicitando o livreto. Visite nosso site na internet www.amorque.org.br. E-mail rosacruz@amorque.org.br. Nosso encontro não foi por acaso. Aguardamos você com o desejo sincero e fraterno de ter você como estudante Rosa Cruz. Luz, vida e amor. Está começando o segundo bloco do programa Luz que Vem do Leste, com apoio cultural do capítulo Rosa Cruz Mogi das Cruzes. O tema do programa é o livre-arbítrio. Participe você também pelo telefone 2988-8860. 2988-8860. Pelo WhatsApp
7181 9101. 97181 9101. Pelo e-mail rosacruzmogi@gmail.com ou pelo chat Fale com o Locutor www.estudioafm.com. Vamos começar a sessão abraços, né? Mas antes, eu quero lembrar, eu gostaria de ter falado no início e acabou escapando, que este espaço cedido para nós é cedido pela Estúdio A FM gratuitamente, gentilmente, pelo seu Arlindo Santos, que é o presidente dessa rádio comunitária, sem fins lucrativos, e que já mora no coração dos mogianos, né? Então, é uma rádio que a gente tem muito carinho por ela, não só o nosso espaço da Ordem Rosa Cruz, mas todos os espaços para as entidades são gratuitamente cedidas pela Estúdio A FM. Só esse esclarecimento. E aí, vamos começar a nossa sessão abraços. Um abraço para a Josi, de Cuiabá, nossa soror. O Caio fugiu, está em Santa Catarina, né? Tudo bem. Frater Armando, Paz Profunda. Frater Mário, de Águas de Lindóia. Nossos ouvintes, Ademir e Ana, de Rondônia, estão sempre nos prestigiando. Obrigada, Paz Profunda. O Marco Antônio, que é o nosso amigo da Amor, que está lá nos nossos caldos, né, Marcos? Um abração para você, para Claudinha. Paz Profunda. Vamos ter um caldo final desse mês. Depois a gente vai falar sobre ele. Né? A Soror Meire Tognin. Também o Frater Anderson, Rosa Cruz, Foz do Iguaçu. Quem mais? Frater Danilo. O Frater Danilo, do capítulo. Obrigada, Frater, pelo apoio. E a Tereza Rondon, lá da Inglaterra, que está lá se esforçando, acordada conosco aí. Obrigada, Soror, pela audiência. Muito obrigada. Então, vamos dar continuidade com o Frater Enio, que vai nos falar sobre o discernimento do bem e do mal e a implicância desse discernimento no nosso livre-arbítrio, nas nossas escolhas. Vamos lá, Frater. Bom, vamos tentar aqui ver se a gente dá conta dessa empreitada aí, Soror. Bom, é a questão do livre-arbítrio e o discernimento do bem e do mal. O material que eu usei para fazer algumas pesquisas, para fazer algumas reflexões, um deles foi a revista Rosa Cruz, né? A última desta trimestralidade aí que chegou, que tem matérias importantíssimas e muito enriquecedoras, né? Uma delas é a questão do livre-arbítrio, um texto muito rico, com muitas informações, que acaba esclarecendo, talvez, muitas dúvidas, né? Escrita pelo nosso presidente mundial, né, o Frater Christian Bernard. Sim. E que tem esse viés dentro de todos os desdobramentos que pode ter o tema. Eu acho que nesse texto que nós nos baseamos para este programa, ele tem esse viés do livre-arbítrio num sentido espiritualista. Exatamente. E peguei alguns fragmentos também de um texto ou outro do Humberto Holden, né? Que, inclusive, para poder fazer uma reflexão, eu vou explicar alguns conceitos que ele coloca. Antes de eu entrar especificamente na questão do livre-arbítrio e do discernimento do bem e do mal, Humberto Holden ele usa uma expressão que chama crear, né? Então, ele usa a expressão crear e criar. Toda vez que eu estiver falando da expressão, usando a expressão criar, né, ou como ele usava, né, significa que a manifestação da essência em forma de existência. E o criar é a transição de uma existência para outra. Para ser mais didático, né? O marceneiro,
O marceneiro ele trabalha com o criar. Às vezes o marceneiro faz uma mesa, faz uma cadeira, mas a essência ali, a fonte principal sempre vai ser a madeira, que vai resultar num móvel, né? Agora, o criar, teoricamente, é quando é algo que vem de um outro plano de existência e chega até o nosso. E às vezes o homem é muito, vamos dizer assim, ele sempre é a ponte, é o meio para que esse criar se manifeste ou aconteça. Tá? Então, dentro dessa questão do criar e do criar, né, para a gente entender a questão do livre-arbítrio e do bem e do mal, existe algumas máximas, né, que dizem o seguinte, por exemplo, Deus criou o homem o menos possível para que o homem possa se criar o mais possível. Ou seja, se a gente for analisar essa máxima, ou essa frase, ou essa oração, está ali uma responsabilidade inerente ao homem. Ele tem uma responsabilidade. Teoricamente, ele tem um compromisso, que às vezes esse compromisso, dependendo da personalidade, alma, ou dependendo das escolhas que são feitas, esse compromisso às vezes pode ser cumprido num curto espaço de tempo, ou às vezes esse compromisso ele demora para ser realizado. Eu acho que é daí que a gente tem que prestar atenção na questão do livre-arbítrio. Eu acho que a gente tem que se afastar um pouco o pensamento sobre especificamente a nossa própria vida, mas aí entendendo como foi citado a questão da reencarnação, para a gente considerar a possibilidade da eternidade e pensar como que o livre-arbítrio atua nesse processo aí, né? Ou seja, né, temos aqui uma questão que devemos considerar nesta oração também, que é uma potência. Está definido ali que o homem ele tem algo de divino. Está definido ali também que o livre-arbítrio, teoricamente, ele faz parte da natureza humana. E é justamente essa potência, é justamente esta possibilidade que foi nos dada, que nos permite tomar escolhas no nosso dia a dia, ao longo da nossa vida ou ao longo das nossas reencarnações, né? E essas escolhas, cabe ressaltar que às vezes elas são boas, às vezes elas são ruins, né? Todo mundo, não é porque eu estudei, eu li sobre esses assuntos, vamos dizer assim, que nos orientam a ter um comportamento mais adequado, nos orientam a ter uma harmonia, não significa que eu sou melhor que os outros. Às vezes até eu tenho conhecimento intelectual, mas às vezes a minha personalidade não absorveu tudo aquilo ainda e ainda continua errando. E às vezes, vamos dizer assim, com a responsabilidade maior, porque intelectualmente eu sei, né? Então, essa questão aí, né, que às vezes a gente erra, porque eu não sei, porque é o mal. Primeira coisa, o mal não existe em si mesmo. Não existe o mal lá fora. Se a gente for considerar o homem ao longo da sua vida, está dentro dele ali, né, dentro do seu ser, o bem e o mal. Ele convive com isso. O homem, como a gente ouve falar, até mesmo a ordem considera o homem é um ser dual, né? E às vezes a gente, onde que está o fiel da balança? É o nosso livre-arbítrio, que ele permite às vezes se expressar, o livre-arbítrio, por meio dessa potência, por meio desta possibilidade, que no fim a gente escolhe qual desses dois se expressam mais, se é o bem que está em nós ou se é o mal que está em nós. E qual é o caminho, qual é o percurso deste bem e deste mal? O caminho primeiro é pelo mundo subjetivo, é pelos pensamentos. E depois a gente pode começar a semear isso aí. Às vezes as sementes podem ser boas ou podem ser ruins. As palavras são, vamos dizer assim, no mundo místico, as palavras são excelentes formas de semeaduras. Às vezes você pode plantar rosas, às vezes você pode plantar outros vegetais que só têm espinhos, e aí você acaba se enrolando, né? E quando a gente fala dessa questão do bem e do mal, ela não se dá apenas em escala individual. Não é só o Enio que está falando aqui
que pode ser mal. Às vezes o mal ele se dá em âmbito coletivo. A gente vê nações inteiras se envolvendo em conflito, grupos inteiros se envolvendo em conflitos. Um lança uma ideia, um lança uma teoria e os outros acompanham, sem fazer uma reflexão se aquele realmente é o caminho adequado para que possa existir uma felicidade lá na frente, uma harmonia lá na frente, uma paz lá na frente. Então, a gente pensar nessa questão do bem e do mal, a gente tem que considerar que são duas potências que estão ali dentro do homem e que a qualquer momento ela pode se manifestar. Num livro da Ordem, que é a Técnica do Mestre, ele fala assim, que a liberdade, a verdadeira liberdade, às vezes é muito diferente do que a gente imagina. A verdadeira liberdade é um ato de constante vigília. Constante vigília sobre quem? Sobre nós mesmos. Porque se nós temos essa dualidade, a gente tem que ficar com um olhar constante. Nós devemos ser um observador de nós mesmos e também do mundo externo, né? E né? é o autoconhecimento. É o conhece-te a ti mesmo, né? Que nos leva às reflexões e que vai nos fazer discernir o bem e o mal, né? Porque o mal, o bem, a gente já falou tantas vezes aqui do amor universal, que Deus é amor. Então, o mal é uma manifestação do homem, né? Existe no homem, não existe o mal no plano divino, né? O homem que cria, vamos dizer assim, o mal, né? E a nossa busca, vamos dizer assim, é a gente ter esse autoconhecimento, olhar para si mesmo, reflexão, que é uma palavra importantíssima para os Rosacruzes, né, que a gente já também falou tantas vezes aqui, para a gente começar a ter esse discernimento, né, Enio, do bem, do mal, do que é harmonia, do que não é, né, e assim a gente vai. Mas pode continuar, Enio. Acho que o senhor Adelso quer falar alguma coisa, Frater? Não, complementando só. O apóstolo Paulo fala em uma das suas cartas paulinas que o que eu quero eu não faço e o que eu não quero eu faço. Então é isso mesmo. A gente sabe o que deve fazer, a gente sabe que temos que usar esse bom livre-arbítrio, mas a gente acaba decidindo muitas vezes do outro lado, pela outra forma. Nesse plano encarnado, realmente, tudo é muito complicado. Esse nosso poder de decisão que nos aproxima tanto de Deus, porque se a gente olhar a natureza, só nós decidimos. Tem uma pergunta no ar que fala sobre instinto e sobre... Isso, do Armando. E sobre livre-arbítrio. É muito fácil, na natureza o instinto toca. O instinto também falha, viu, Armando? Um grande felino, para se alimentar, ele tenta de 8 a 9 meses capturar a sua presa. A colmeia não falha no todo, mas a colmeia falha no individual. Você nunca viu à noite a abelha rodando em torno da luz? Quer dizer, o instinto é falho também. Agora, a diferença está na autoconsciência. Só quem é autoconsciente, só nós, os humanos, é que podemos ter o livre-arbítrio e fazer uso dele. Então, veja bem, vivemos num mundo de distração. É distração para tudo que é lado. A gente é envolvido, é consumido pelo mundo, vamos colocar assim. Então, há de ter um freio, há de a gente se preocupar com uma causa maior, porque senão realmente tudo fica muito difícil. O apóstolo Paulo estava certíssimo quando dizia que ele tinha um espinho na carne, né? E que ele fazia o que não queria. Isso acontece com todos nós. Verdade. Consideração, tem mais gente para falar, mas você falou das distrações, né? Isso para depois a gente, inclusive, deixa eu pegar aqui onde que tá. Mas é que eu não vou conseguir olhar, mas eu tenho aqui. Não, tá aqui. Para a gente considerar aqui
Você falou das distrações do dia a dia, né? Então ela falou aqui, fabricação de consentimento, engenharia social. Quem tem livre-arbítrio hoje? Não escolhemos nem as roupas que usamos, mas pensamos que escolhemos tudo e somos vítimas de lavagem cerebral. Isso é uma coisa muito para a gente considerar aqui, o mercado que nos induz a comprar o celular, a roupa, e a gente pensa que está escolhendo. É uma consideração muito pertinente. É, né? O que comer e o que beber. Exatamente. Sim. E outra coisa que ela diz aqui, que nas palavras dela, existe uma arma de decepção em massa que todo mundo tem dentro de casa, que chama televisão, né? Então, se a gente for ver, a televisão ela dita o que você vestir, ela dita a sua passividade. A gente nota que nós estamos ficando alheios até a violência, as grandes catástrofes, acontece, está lá longe. A gente nem se toca, mas nós ficamos alheios, né? Mas é só isso, desculpa, Frato. Depois acho que era bom considerar essas condições. Sem dúvida. Vai, Enio. Continua. Continuando aqui, retomando o raciocínio, nessa questão do bem e do mal, né? A questão do ser e não ser. O não ser, ele resulta sempre de uma aplicação negativa. O não ser sempre resulta de uma aplicação negativa do nosso livre-arbítrio, né? Tanto no plano individual quanto no plano coletivo. Dentro dessa ideia de não ser, a gente pode também fazer uma reflexão, uma análise sobre a questão do ego humano. Pegando o que o Frater Francisco comentou, o ego humano ele é muito dado a essa questão do status, né? E ele é muito suscetível ao que a TV coloca, né? Às vezes aparece um tênis novo, um carro novo. O ego ele gosta de status, visibilidade, aparecer, estar confortável, estar bem visível em relação aos outros egos. E isso resulta numa individualidade, isso às vezes resulta numa separação, muito mais uma separação do que propriamente uma integração, porque você tenta o tempo todo destoar, tenta o tempo todo justificar, tenta o tempo todo convencer, mas na prática, na ideia de apenas ser, você não precisa justificar, você não precisa destoar, você não precisa separar. Porque o ser, ele resulta de um conjunto de pensamentos positivos, palavras positivas, ações positivas, tanto no sentido físico, né, que possam beneficiar fisicamente o outro, ou que possam beneficiar psicologicamente o outro. E o nosso ego, ele tem, às vezes, esse tipo de comportamento e às vezes a gente não percebe. Quantas vezes a gente não se pega perdido dentro de uma história porque o pensamento, se a gente for analisar, o pensamento é vida. E às vezes a gente pode dar mais vigor a esta vida ou não. E daí, quando eu disse que o nosso livre-arbítrio, ele atua também no plano subjetivo, é porque ele atua no plano do pensamento. Às vezes um pensamento ruim, que você fala, aquela pessoa falou aquilo, e você fica. Porque ela é uma pessoa que não sei o que pensa, que não sei o que faz. Você está dando vida, você está alimentando, vamos dizer assim, em termos geográficos, você está aumentando a expectativa de vida deste pensamento negativo. Você está permitindo que este pensamento negativo tome uma dimensão cada vez maior do seu ser. São os envenenamentos mentais, né? Também, que a gente já falou aqui sobre isso ser. Também, né? Agora, Sabênio, os ouvintes podem pensar que nós somos santos aqui falando tudo isso, sim, né? É bom esclarecer que não. Olha, aqui nós não somos santos, somos pessoas comuns, falhas, erramos, nós procuramos acertar. Como diz nosso grande mestre que está lá em Curitiba, nós não somos perfeitos, mas somos perfectíveis. E isso faz parte do processo. É que a mensagem ela tem que ser realmente positiva, ela tem que ser o melhor, mas... O ideal, né? Exatamente, o ideal, um padrão divino, né?
Mas a nossa vida é uma vida comum como a de todos. Temos problemas, todos nós aqui temos uma série de problemas familiares, financeiros, enfim, profissionais. Mas procuramos usar as ferramentas que nos são dadas e esses problemas se tornam desafios. E a gente tenta vencê-los da melhor forma possível. Ouvinte, somos pessoas comuns, nos cruzamos com certeza aí no dia a dia, mas temos que trazer uma boa mensagem. Usamos mal nosso livre-arbítrio muitas vezes, né? No trânsito principalmente. Mas a gente, eu acho que é importante dizer que a gente está tentando, né? E a vida é igual para todos, né? Os desafios são os mesmos para todos, né? E eu acho que alguns em alguns setores, outros em outros, porque eu costumo dizer que, como a gente comparar, como se fosse nós fôssemos um guarda-roupa cheio de gavetas e que elas precisam ser arrumadas. E a gente não consegue arrumar o guarda-roupa de uma vez só, porque a gente vai se embananar. Então a gente arruma uma gavetinha, depois arruma outra. Já falamos aqui da paciência, a Gabriela já falou dessa virtude da paciência, principalmente conosco mesmos, né? E eu acho que a diferença, Edélcio, de quando a gente busca algo, quando a gente busca estar numa ordem como a nossa ordem, é que nós não estamos fugindo dos problemas e nem achando que nossa existência não vai ter problemas. Nós vamos ter problemas como qualquer pessoa, não somos diferentes de ninguém. A forma como vamos lidar com eles, aí eu acho que é a grande diferença. A gente não se coloca, como disse uma vez o Frater Adilson, não vamos ficar de joelhos de frente para o problema, vamos enfrentá-los. E a nossa ordem, ela nos dá esta ferramenta. Né? Então, eu acho que é isso. É um olhar diferente. Só isso. Que bom, é isso mesmo, Silvia. Inclusive, a ordem dispõe, não só para os membros, uma série de CDs chamada Desenvolvimento Comportamental, que, numa dessas situações, aborda a postura da vítima. Sim. Porque é muito comum, diante do problema, a gente se transformar na vítima do problema que, na verdade, fomos nós que causamos lá atrás, né? Na verdade, agora eu vou falar que é um privilégio fazer parte da Ordem Rosa Cruz, por tanta coisa boa que a gente recebe sempre. Existe uma passagem bíblica que eu não me lembro, eu tenho problemas em guardar as coisas, mas a essência dela é o seguinte: que ia passar por um lago e vinha um monstro. E a pessoa tinha medo desse monstro, que era um peixe. Quando, na verdade, aí ele foi orientado por um anjo para pegar aquele peixe pela guelra e enfrentá-lo. Eu acho que é isso, né? Nos livrarmos do medo, nos colocarmos como vítima. Não vou passar ali porque tem o peixe que vai... Vamos lá, é duro enfrentar o peixe? Mas vamos lá enfrentar e superar isso, né? Quem mais? Vai, bom, Enio. Só para concluir... Sobrou um minuto para você. É aquela história, homem, conheça a ti mesmo. Na realidade é isso que a gente está fazendo aqui. Sem mais, estou meio sem tempo e tem mais gente para falar. Então é isso. Vamos encerrar esse segundo bloco. Já me perdi aqui nos meus papéis. Então estamos encerrando esse segundo bloco do programa Luz que Vem do Leste e voltamos daqui a pouco com o nosso assunto, o livre-arbítrio. A Soror Alair vai falar sobre intuição, raciocínio. É com a Soror Alair o próximo bloco.
ZYU 964. Estúdio AFM. Operando em 87,5 MHz. Emissora da Associação dos Profissionais de Rádio e TV de Mogi das Cruzes, São Paulo. Intervalo Rosa Cruz. Alguns momentos de comunhão Rosa Cruz com você. Tema para reflexão. E um poeta disse: fala-nos da beleza. E ele respondeu: onde procurareis a beleza? E como a podereis encontrar, a menos que ela mesma seja vosso caminho e vosso guia? E como podereis falar, a menos que ela mesma teça vossas palavras? Os aflitos e os feridos dizem: a beleza é amável e suave. Como uma jovem mãe, meio encabulada na sua glória, ela caminha entre nós. Os apaixonados dizem: não, a beleza é uma força poderosa e temível. Como uma tempestade, ela sacode a terra abaixo de nós e o céu acima de nós. Os cansados e os gastos dizem: a beleza é um murmúrio suave, fala em nosso espírito. Sua voz cede aos nossos silêncios, como uma luz tênue que treme por medo da sombra. Mas os turbulentos dizem: nós a ouvimos gritar entre as montanhas, e com seus gritos chegavam o tropel de cavalos, o bater de asas e o rugir de leões. À noite, os guardas da cidade dizem: a beleza despontará do oriente com a alvorada. E ao meio-dia, os trabalhadores e os transeuntes dizem: nós a temos visto inclinada sobre a terra das janelas do poente. No inverno, os prisioneiros da neve dizem: ela virá com a primavera pulando sobre as colinas. E no calor do verão, os ceifeiros dizem: nós a vimos dançar com as folhas do outono e havia neve no seu cabelo. Todas essas coisas dissestes da beleza. Na verdade, porém, não falastes dela, mas de desejos insatisfeitos. E a beleza não é um desejo, mas um êxtase. Não é uma boca sequiosa, nem uma mão vazia que se estende, mas antes um coração inflamado e uma alma encantada. Ela não é a imagem que desejais ver, nem a canção que desejais ouvir, mas antes a imagem que contemplais com os olhos velados e a canção que ouvis com os ouvidos tapados. Não é a seiva por baixo da cortiça enrugada, nem uma asa atada a uma garra, mas sim um pomar sempre em flor e uma multidão de anjos em voo. Povo de Orfalese, a beleza é a vida quando a vida desvela seu rosto sagrado. Mas vós sois a vida e vós sois o véu. A beleza é a eternidade olhando para si mesma num espelho. Mas vós sois a eternidade e vós sois o espelho. O que é a Ordem Rosa Cruz Amorque? A Amorque é uma fraternidade mundial constituída por homens e mulheres empenhados em viver como irmãos e a compartilharem o conhecimento das leis naturais que regem o universo e a vida. Os Rosa Cruzes oferecem a você sabedoria e desenvolvimento pessoal através de conhecimento, compreensão, poder e harmonia, despertando seu potencial e aumentando a sua capacidade para viver com alegria, viver com saúde, viver com mais realização, viver com mais amor. Afinal, viver realmente. Uma trilogia muito significativa para os Rosa Cruzes e que talvez encontre eco em seu coração, resume tudo isto por trás de um poético véu de mistério que lhe será desvendado. Luz, vida, amor. Para obter mais informações e receber gratuitamente o livreto O Domínio da Vida, com proposta para afiliação, escreva para Ordem Rosa Cruz Amorque, Divisão de Atendimento a Membros, Caixa Postal 307, CEP
80001-970, Curitiba, Paraná. Ou telefone para 041 351 3000, solicitando o livreto. Visite nosso site na internet www.amorc.org.br. E-mail rosacruz@amorc.org.br. Nosso encontro não foi por acaso. Aguardamos você com o desejo sincero e fraterno de ter você como estudante Rosa Cruz. Luz, vida e amor. Está começando o terceiro bloco do programa Luz que Vem do Leste, com apoio cultural do capítulo Rosa Cruz Mogi das Cruzes. O tema deste programa é o livre-arbítrio. Participe você também pelo telefone 2988-8860, 2988-8860, pelo WhatsApp 971819101, 971819101, pelo e-mail rosacruzmogi@gmail.com ou pelo nosso chat Fale com o Locutor no www.estudioafm.com. Então, dando continuidade ao nosso programa de hoje, eu vou passar para a Lair e depois a gente responde algumas perguntas. Nós temos algumas perguntas aqui, falando, viu, Francisco, sobre destino e algumas considerações mais, mas aí eu vou passar para a Soror Alair, que vai nos falar sobre raciocínio, intuição e como tudo isso interfere no nosso livre-arbítrio. Soror, é com você. Vocês já falaram muito a respeito disso hoje, né? E eu estava pensando que tudo depende da escolha que a gente faz. Vocês falaram muito em escolha. Escolha é muito difícil, principalmente no mundo como a gente vive. Talvez sempre tenha sido assim, né? É que a gente vive num mundo hoje tão conturbado. Já teve uma pergunta aí falando de televisão e tudo, que o Francisco se referiu a um ouvinte que fala da televisão e a mídia em geral. Sei que é muito difícil mesmo. Realmente a gente não tem, pensa que está escolhendo e não está. Mas a gente devia pensar que Deus escolheu a gente, escolheu o homem para expressar plenamente o poder de sua luz, a sua vida e de seu amor. E o homem também deverá escolher seu caminho, que lhe permitirá uma expressão consciente desse triplo e tão poderoso atributo que Deus lhe dá. Para isso, a inteligência cósmica dá a nós todos o dom do livre-arbítrio. Essa faculdade espiritual, que é o livre-arbítrio, é a mais difícil da gente assumir por causa do chamado destino. É impossível escolher o nosso destino, porque é um decreto cósmico. A gente pode segui-lo, atingi-lo e realizá-lo, mas nós temos que fazer escolhas. E a nossa escolha
vem através do livre-arbítrio. Nós temos aptidão, já falamos nisso aqui, de escolher entre o bem e o mal. O Enio já falou muito bem a respeito disso, a respeito do mal. E por isso a gente deve cultivar as nossas qualidades intelectuais e espirituais, principalmente, que contribuem para que a gente possa discernir entre uma coisa e outra. E uma dessas qualidades é o raciocínio, a capacidade de raciocinar corretamente, de fazer as escolhas. Então depende de nós escolhermos bem, escolhermos mal. A vida da gente segue de acordo com o que a gente escolhe. Aquela situação que já falaram hoje. A gente planta e colhe o que planta. A gente, se plantar feijão, não vai nascer arroz. Vai nascer feijão. Mas depende também de como esse feijão é plantado. Depende de como a gente vai arrumar a terra. Como é que é, Edelso? Não é arrumar a terra, é o Edelso que Arar é do campo aqui. Preparar a terra, adubar, depois usar boa semente. Isso mesmo, usar boa semente. Tem que ter dedicação. Molhar. Porque há feijão e feijões, né? Exatamente. Então, aí a gente vai ver, depois de algum tempo, o que nós vamos colher. E é assim com a gente também. É assim com o nosso destino. É assim com o nosso livre-arbítrio. Que é a gente que decide. É a gente que resolve. A gente que escolhe. Mas já vimos que temos essa aptidão. Uma dessas qualidades é o raciocínio. E a outra, muito importante, é a intuição. A diferença entre as escolhas de intuição e raciocínio é muito sutil. Muito sutil. Porém, as consequências são tremendamente diferentes. Nossa mente precisa estar livre de todas as ideias recebidas desde a infância, de todos os preconceitos, de todos os pensamentos negativos. Só depurando o nosso subconsciente de todas aquelas falsas crenças que a gente acumula desde a infância, que a gente pode construir aos poucos os fundamentos de um raciocínio útil e confiável. Apagar da nossa consciência o negativo e preenchê-la com processos mentais positivos nos ajuda e nos leva para um caminho de conhecermos nós mesmos, de nos abrirmos para a luz que Deus nos manda através da intuição. A gente tem que estar livre, a gente tem que estar aberto para saber reconhecer essa luz que Deus nos manda e que se chama intuição. O raciocínio é o que há de mais elevado em nossa vida terrena. Ele é o nosso leme na vida terrena, ao passo que a força propulsora que nos move para frente é a intuição, que se origina no mundo espiritual. O solo do raciocínio é o corpo, o solo da intuição, porém, é o espírito. E aqui nós estamos falando de livre-arbítrio, no sentido espiritual. O
O raciocínio é a voz objetiva da razão. A intuição é a voz espiritual da alma. A intuição é a linguagem do eu interior. É a expressão direta da consciência cósmica. Nós, Rosacruzes, isso já foi falado também hoje, temos uma ferramenta valiosíssima, que é a meditação. E se nós fizermos direitinho a meditação, com o tempo, nós vamos nos livrando daquelas coisas que ficam no nosso subconsciente, das coisas nocivas, dos pensamentos maus. Nós vamos nos livrando aos poucos e nos abrindo para ouvir o nosso eu interior. Santo Agostinho tem uma frase que fala assim: não vá fora, entra em ti mesmo. No interior do homem é que habita a verdade. E é isso. A intuição é isso. É a gente se abrir para a verdade. Quando o místico consegue unir um raciocínio puro a uma intuição poderosa, recebe todas as bênçãos da inspiração cósmica. Cada ser conquista a própria liberdade no decurso da evolução que tem de perfazer. Quanto mais nos aprofundamos no saber, mais maravilhados ficamos com a nossa capacidade de intuir e raciocinar com lucidez. Quando a gente desenvolve a intuição, está, na verdade, desenvolvendo a nossa própria capacidade de harmonização com o plano de consciência no qual ela se situa. Portanto, eu penso que é isso. O raciocínio é importante? Mas é muito difícil para a gente raciocinar corretamente. É muito difícil para a gente se livrar das ideias, dos preconceitos, de tudo aquilo que a gente ouviu no passado. É muito difícil. Então, a gente tem que valorizar muito a intuição. Nós, místicos, temos esse dever. Exatamente. Beber na fonte. Isso mesmo, Silvia, beber na fonte. E nós temos como, nós sabemos, nos é ensinado como fazer isso. Então é um privilégio, como Edelcio falou, é um privilégio realmente sermos Rosacruzes, sermos estudantes Rosacruzes. Pode falar, Francisco. Senhora Alair, com relação ao raciocínio, de fato é muito difícil a gente saber se a gente está raciocinando de uma forma correta ou não, se estamos tomando a decisão correta ou não, se somos nós que estamos querendo fazer alguma coisa ou se são imposições da sociedade. A Teresa Rondon agora há pouco fez aquela colocação de que a gente não escolhe nem a própria roupa, né? Então, dentro da questão da intuição, que realmente pode nos conduzir, existe uma palavra que a gente deve usar, uma palavra muito usada pelos Rosacruzes, que é chamada de reflexão, né? Então, eu acho que essa palavra reflexão, aliada, obviamente, à intuição, e usada no raciocínio, a nossa constante reflexão, que a gente pode ler, de certa forma, como orai e vigiai, ou ora et labora, e coisas do gênero, né? É uma constante vigilância sobre nós mesmos, sobre uma série de... olhando o nosso ser o tempo todo, para que a gente não seja influenciado
pelos preconceitos, por preconceitos sociais, pelo ensinamento que muitas vezes nossos pais nos deram, não que estivessem errados, talvez inadequados para uma época, né? A questão de certo e errado também é relativo, mas a adequação, né? Hoje a gente ensina aos filhos de uma forma diferente do que meu pai me passou coisas. Eu tenho que lidar com coisas que seriam complicadas, por exemplo, na minha época de adolescente. Mas hoje eu tenho que catar meu filho, explicar sobre drogas, sobre sexo abertamente, falar, funciona assim, não funciona, porque o mundo mudou e o que não era adequado há 40 anos atrás passou a ser adequado hoje. Mas enfim, a questão da reflexão constante sobre, poxa, será que o que eu estou fazendo é obra de mim mesmo ou é obra de uma sociedade que me impõe um carro bonito, um celular legal, uma roupa bacana, como a senhora lá da Inglaterra falou, ou enfim, um controle todo. Além do que, já vou te passar, também até passou um desenhinho ali, o controle das massas, né? O controle até de governos, né? Que podem controlar uma população através de uma série de artefatos, né? E é lógico que a gente também com a idade vai olhando isso com um raio-x diferente de quando éramos mocinhos, né? A gente começa a enxergar o que não enxergávamos antes, mas a luz da reflexão tem que acompanhar a gente, no meu humilde opinião, né, o tempo todo. E é difícil, né? Não é brincadeira a coisa, não. Mas é isso que eu queria Pois é, Frater, nós estamos sujeitos, né, a todas as influências do país que a gente nasceu, das leis que nós estamos sujeitos, da nossa cultura, da nossa educação. E aí, Frater Edélcio, somos livres? Temos liberdade para exercer o nosso livre-arbítrio? Como é que é? Pois então, né? Liberdade e livre-arbítrio parece até que são sinônimos, né? Mas eu queria comentar um pouquinho o que foi falado agora há pouco também, a respeito dessa situação que a gente fica exposto aí ao bombardeio da mídia, né, para que a gente possa consumir cada vez mais. E tem algumas situações aí, que nem o Chico falou da reflexão, a gente tem que dar uma paradinha e perguntar se eu quero ou eu preciso. Sim. Né? Essa é uma ferramenta boa. Né? Televisão também, já pensou se nós dessemos um uso positivo para a televisão? Que ferramenta Sim. maravilhosa, entrando dentro de todos os lares, educando, trazendo as coisas benéficas. Pensem bem, mas ela tem um botãozinho lá que está assim, on-off. A gente pode também desligar. Exercer o nosso livre-arbítrio. Exatamente, é isso que eu ia falar, entende? Tem tudo isso que pode ser colocado. Eu moro no meio do mato e lá em casa deu um problema nas antenas, eu fiquei meses sem televisão. Inclusive a gente viu filme a dizer, olha, repetir até os filmes, né? E agora há pouco tempo restabelecemos e olha, você acredita que eu desacostumei de ver a televisão? Até o noticiário já não me agrada mais. É um noticiário até que de boa qualidade, sabe? Mas bem, vamos lá, liberdade e livre-arbítrio, né? Então, livre-arbítrio, como já foi falado aqui, é um dom de Deus. Isso faz parte da nossa natureza humana. Não tem nada a ver com liberdade, né? Essa situação do livre-arbítrio que nos impulsiona, que faz com que a gente evolua, sem ele tudo estaria estagnado, é algo muito superior à liberdade. A liberdade é uma questão social, né? A gente pode ter maior ou menor liberdade, como você falou, depende de onde nós nascemos, de acordo com como nós somos criados, a que cultura que a gente pertence. Então, nós podemos ter muita limitação ou podemos ter uma liberdade que achamos até que é demasiada, né? Mas a liberdade total, ela não existe, pelo menos nesse plano.
Porque, como o Francisco falou agora há pouco, nós dependemos de algumas coisas. Nós precisamos comer, precisamos respirar, temos nossas necessidades básicas e não podemos ser livres, né, ao ponto de falar, eu não respiro mais. Sim. Não é verdade? Uhum. Então, são coisas bem sutis, digamos assim, no grosso, né, porque as pessoas se confundem, né? Resumindo aqui, a liberdade é um direito social que os homens mutuamente se concedem ou recusam. E o livre-arbítrio não, é o aperfeiçoamento da personalidade e alma. É uma coisa interessantíssima isso, porque a experiência que a gente passa, né, o que a gente escolhe, melhor ou pior, né? Como a Laír falou, que o raciocínio é uma coisa complicadíssima, né? E que nós precisamos de decisão. Muita gente acha que tem dificuldade em decidir, mas nós decidimos a cada momento. A cada segundo, a vida nos proporciona a oportunidade de mudarmos toda a nossa vida. Inclusive de não decidirmos. Exatamente. Ficar sentado na beira da estrada. Não decidir nada. Também é uma decisão. Sim, com certeza. E muitas pessoas se veem assim, com problema de decisão, né? Nós somos como embarcações, né? Decidimos. Temos que traçar um rumo e vamos fazer a nossa escolha. Se a gente vai por meio da tempestade, com certeza fomos nós que escolhemos, né? É que decidir também implica responsabilidade, né, Frater? Em assumir responsabilidade. Outra coisa né? interessante, a responsabilidade. Mas nós somos responsáveis por tudo que fazemos. Sou responsável. Exatamente. Credo Rosa Cruz, né? É bem claro. Mas isso a gente fala porque existe uma mistura, digamos assim, uma complementação, não é uma mistura, de várias situações. Como já foi falado, nós temos que considerar, dentro dessa situação de decisão e livre-arbítrio, o karma, a reencarnação, porque eu sei que vai ter consequência. Aquilo que eu faço hoje, amanhã, com certeza, vai estar influenciando na minha vida. Então, isso tudo nos direciona a uma situação melhor. Uhum. Com certeza. Agora, quando a gente não tem esse tipo de consciência, a gente sai navegando às cegas. Ou seja, para quem não tem um destino, qualquer rumo serve, né? Enfim. É o barco à deriva, né? Sim, vai tocando, vai deixando por conta. Mas chega um momento que você vê que a coisa está naufragando, né? E aí você tem que tomar uma decisão, né? Ou vai, né? Ou vai, né? Mas sintetizando a situação da liberdade do livre-arbítrio, isso aqui é extraído também da revista Rosa Cruz, desse trimestre, que fala assim: a maior de todas as liberdades é a que permite a todo ser humano aplicar plenamente seu livre-arbítrio com respeito às leis humanas e cósmicas. É isso aí. Né? Interessante, eu acho né? Que está bem aqui na Santo Agostinho, também fez uma diferenciação entre liberdade e livre-arbítrio, e que ele diz que o livre-arbítrio é a possibilidade de escolher entre o bem e o mal, enquanto que a liberdade é o bom uso do livre-arbítrio, né? Santo Agostinho, ele foi mestre nessa... Foi, né? Escreveu uma obra a respeito, né? Sim. Então é isso. Estamos encerrando esse terceiro bloco do programa Luz que Vem do Leste. Voltamos a seguir e fique agora com o intervalo Rosa Cruz. Até já.
ZYU 964. Estúdio AFM. Operando em 87,5 MHz. Emissora da Associação dos Profissionais de Rádio e TV de Mogi das Cruzes, São Paulo. Intervalo Rosa Cruz. Tema para reflexão. E um dos anciãos da cidade disse: fala-nos do bem e do mal. E ele respondeu: do bem que está em vós poderei falar, mas não do mal. Pois que é o mal, senão o próprio bem torturado por sua fome e sede? Em verdade, quando o bem sente fome, procura alimento até nos antros escuros. E quando sente sede, desaltera-se até em águas estagnadas. Vós sois bons quando vos identificais com vós mesmos, mas não sois maus quando deixais de vos identificar com vós mesmos. Pois a casa que se divide não se torna antro de ladrões. É apenas uma casa dividida. É um navio sem leme que pode vaguear sem rumo entre recifes perigosos e não se afundar. Vós sois bons quando vos esforçais por dar de vós próprios, mas não sois maus quando vos limitais a procurar o lucro. Pois quando lutais pelo lucro, sois simplesmente raízes que se agarram à terra e lhe sugam o seio. Certamente, a fruta não pode dizer à raiz: sê como eu, madura e plena, e sempre generosa de tua abundância. Pois para a fruta, dar é uma necessidade, como para a raiz, receber é uma necessidade. O que é a Ordem Rosa Cruz Amorque? A Amorque é uma fraternidade mundial constituída por homens e mulheres empenhados em viver como irmãos e a compartilharem o conhecimento das leis naturais que regem o universo e a vida. Os Rosa Cruzes oferecem a você sabedoria e desenvolvimento pessoal através de conhecimento, compreensão, poder e harmonia, despertando seu potencial e aumentando a sua capacidade para viver com alegria. Viver com saúde, viver com mais realização, viver com mais amor. Afinal, viver realmente. Uma trilogia muito significativa para os Rosa Cruzes e que talvez encontre eco em seu coração, resume tudo isto por trás de um poético véu de mistério que lhe será desvendado. Luz, vida, amor. Para obter mais informações e receber gratuitamente o livreto O Domínio da Vida, com proposta para afiliação, escreva para Ordem Rosa Cruz Amorque, Divisão de Atendimento a Membros, Caixa Postal 307, CEP 80001-970, Curitiba, Paraná. Ou telefone para 041 351 3000 solicitando o livreto. Visite nosso site na internet www.amorque.org.br. E-mail rosacruz@amorque.org.br. Nosso encontro não foi por acaso. Aguardamos você com o desejo sincero e fraterno de ter você como estudante Rosa Cruz. Luz, vida e amor.
Está começando o quarto e último bloco do programa Luz que Vem do Leste, com o apoio cultural do capítulo Rosa Cruz Mogi das Cruzes. O tema do programa é o livre-arbítrio. Participe você também pelo telefone 2988-8860, 2988-8860, pelo WhatsApp 971819101, pelo e-mail rosacruzmogi@gmail.com ou pelo nosso chat Fale com o Locutor em www.estudioafm.com. Então, dando continuidade ao nosso programa, nós temos duas perguntas de dois ouvintes, acho que é a Maria Passini e o Fábio de Guarulhos, que eu deixei justamente para responder agora, porque a Gabriela vai falar sobre o livre-arbítrio e karma, então eu acho que encaixa, né, Soro, na pergunta dos nossos ouvintes. Encaixa porque os dois falam de destino. A Soror Maria Passini, ela coloca assim: levando em conta que ao nascer já temos nosso destino programado e aceito por nós, ao longo de nossas vidas e diante de decisões que devemos tomar, ou atitudes certas ou não, penso que estaríamos usando o nosso livre-arbítrio, porém, esse falso livre-arbítrio também já não estaria escrito no nosso destino? Se isso for verdade, então não é livre-arbítrio, é o que ela coloca, e aí seríamos apenas peças no tabuleiro do grande arquiteto do universo. E o que o Frater Fábio de Guarulhos coloca, um abraço, Frater Fábio, um abraço também, Soror Maria Passini, obrigada pela participação. Ele coloca assim: no caso de uma celebridade que veio do nada, o sucesso seria livre-arbítrio ou destino? Então, para falar de livre-arbítrio e destino, nós também temos que falar um pouquinho de karma. O karma a palavra karma tem origem no sânscrito, que significa reação. Todos nós conhecemos aquelas leis de Newton, né? Por piores alunos que nós fomos em física, todo mundo sabe da lei de ação e reação, né? E o karma seria basicamente algo bem parecido com isso. Seria a reação de alguma ação que nós fizemos anteriormente. Ela também é conhecida como a lei da compensação. Nós já falamos bastante do karma, já fizemos um programa, inclusive, sobre isso. Então, é só para lembrar mesmo, pontuar algumas coisas. Com relação a isso, se é uma lei de compensação, o karma ele não é nem bom e nem mal. Ele é apenas justo. Ele é o resultado das nossas ações. Se nós, aquilo que a Lair falou, né? Se nós plantamos as sementes boas, escolhemos as sementes boas, né? Usamos o nosso livre-arbítrio para fazer boas realizações, obviamente o nosso karma também será relacionado a essas boas ações, será algo positivo para nós. Quando nós escolhemos fazer em prol dos outros e não apenas em prol do nosso orgulho, do nosso egoísmo, também estaremos recebendo o karma positivo, vamos colocar assim, né? Boas influências do cósmico. E de outra forma, né, da forma contrária também, se nós praticamos o errado, se nós pensamos em ódio, em vingança, em inveja, em egoísmo, como que a gente pode receber o contrário, né? Como que as pessoas à nossa volta vão reagir? Então, nada mais é do que essa reação, é uma compensação pelos nossos atos. Se você pratica os atos bons, todo mundo pratica atos bons e ruins, vamos colocar assim, né? Mas se você pratica com frequência os atos bons, você com certeza vai ter isso na sua vida, vai colher isso na sua vida futuramente. Com relação ao destino, o destino ele não é pré-definido, Maria. Ele não é pré-estabelecido. O destino, no sentido místico, ele é consequência kármica do que você pensa, do que você diz, do que você faz, do que você escolhe continuamente. Então, o seu destino depende das suas escolhas, depende exclusivamente do seu livre-arbítrio. E aí a gente chega na celebridade, né? Ela não veio do nada. Ela teve toda uma história anterior. Tudo que ela fez, a levou para aquele momento que para a gente é instantâneo, porque a gente vive num mundo globalizado, a gente compartilha coisas com pessoas que não conhecemos, que de repente se tornam parte da nossa vida, mas na realidade nós nem temos uma relação, não é mesmo? Quer falar alguma coisa, Frater Edelcio?
Só comentei que a gente só vê o resultado, né? Exatamente, nós só vemos o resultado da situação, né? Às vezes nem olhamos para trás, às vezes condenamos uma celebridade ou alguma pessoa que apareça na mídia sem nem saber o que aconteceu antes na vida dela, né? Inclusive, sem falar que o sucesso também é relativo, né? Também. De que ponto de vista. Faz, né? Sucesso para quem, né? Tem as escolhas, né? O que é isso? Né? Né? A gente escolhe seguir esse ator, né? Essa celebridade. Fala, Francisco. Sora, Gabi, a questão do destino, que a Sora Maria Patini falou, a gente deve levar em consideração também que os Rosa Cruzes trabalham com essa possibilidade de mudar o seu destino. Esse é o nosso grande trabalho. O domínio da vida, que é aquele livretinho lá, é isso. É o poder que nós temos de mudar o nosso destino. A gente pode até nascer com algumas condições, vamos falar, entre aspas, predestinadas em função de más escolhas passadas, de karma, mas a partir do momento que entendemos, começamos a questionar por que está acontecendo isso comigo, e tentamos aprender. Karma não é castigo, karma é lei da ação e reação. Você tão bem falou, lembrou lei de Newton, eu não posso nem entrar em física, porque eu sou engenheiro, né? Aí a coisa fica meio chata. Mas a partir do momento que a gente começa a vigiar, a refletir, e a gente pode determinar o nosso destino dessa vida. Podemos ser comandantes, podemos chegar aonde quisermos. O destino absoluto, esse sim, de acordo, né, com todas aquelas premissas de que nós estamos na volta, nós estamos evoluindo espiritualmente, só temos esse caminho. Mas o destino temporal, usando aqui as palavras do Enio, esse pode ser mudado. Nós não nascemos predestinados nesse aspecto, porque nós temos o poder de mudar esse destino. É isso. Muito obrigada, Frater Francisco, muito boa a sua colocação. Eu ia chamar ele pelo apelido de Chiquinho, né? Então agora, Frater Chiquinho, muito obrigada pela sua participação. Não esqueci seu nome. Mas é isso, o nosso destino cósmico, né? Se assim vocês escolherem acreditar, assim como nós aqui na mesa, nós Rosa Cruzes temos essa escolha de acreditar, é que é a busca da perfeição. É nos unirmos novamente a Deus. Nós já estamos unidos, não praticamos, né, essa união. E voltarmos nesse caminho da perfeição cósmica, e todos nós vamos chegar lá, né, cada um no seu tempo, cada um ajudando o outro, fazendo as escolhas certas. E acredito que, para falar de karma, a gente já falou bastante. Acho que era basicamente isso, Sora Silvia. Então é isso. Estamos terminando o nosso programa sobre o livre-arbítrio. E eu acho que foi bastante interessante. Todos aqui falamos de intuição, de conceito de bem e mal, de discernimento, de reflexão. Eu acho que realmente reflexão é uma palavra que é ela que nos faz mudar tudo, né? Que a partir da gente refletir em cima de um raciocínio, que a gente vai pensar, isso me foi imposto, isso não é meu, né? Isso me foi colocado por algum motivo, e a gente vai construindo o nosso destino, um destino para o bem, um destino para esse reencontro, de um dia nos fundirmos com a consciência cósmica. E todas as nossas escolhas devem ser pensadas para o nosso bem, para o bem do próximo e para o bem de todos, né? Porque nós estamos no mesmo barco e indo para o mesmo caminho, e a gente só vai evoluir totalmente quando toda a humanidade evoluir conosco, né? Estou vendo aqui que a Rosa se manifestou. Rosa, um beijão para você, paz profunda, temos saudade de você, viu? Apareça, né? E aproveitando aqui o nosso tempinho, nós vamos ter no nosso capítulo, no final deste mês, no último sábado, acho que a nossa 5ª noite do caldo. Espero que vocês decidam por estar conosco nesse dia.
Digo que seria uma ótima escolha, é tudo feito com muito carinho, com muito amor, e vamos fazer bom uso do livre-arbítrio e aparecer lá no nosso amado capítulo. Vamos ficar felizes em encontrar todos lá, né? Então, gostaríamos de agradecer os ouvintes que acompanharam a 20ª edição do programa Luz que Vem do Leste, com apoio cultural do capítulo Rosa Cruz Mogi. Vocês podem continuar enviando perguntas para a gente, para o e-mail rosacruzmogi@gmail.com. Ou, se preferir, podem ir pessoalmente no nosso núcleo regional, onde vai acontecer a nossa Noite do Caldo, que fica aqui em Mogi, na rua Engenheiro Eugênio Mota, 788. Estamos lá abertos às quartas-feiras, das 19h30 às 21h, e sábados, das 17h às 21h. Apareçam, será um prazer recebê-los lá no nosso capítulo. Antes de encerrar, eu gostaria de, primeiramente, agradecer a oportunidade de estar nessa locução e peço desculpas também aos ouvintes aí por qualquer informalidade, qualquer coisa, mas eu gosto de estar aqui, eu fico alegre, eu me expresso, não tem jeito, né? Gostaríamos de agradecer mais uma vez à Rádio Estúdio AFM, na presença do seu Arlindo, que está aqui conosco. Obrigado, Arlindo, pelo espaço gentilmente cedido a este programa. Gentilmente e gratuitamente. Como já falei, é bom repetir. Para quem não sabe, a Rádio Estúdio A é uma rádio comunitária. Todo o trabalho realizado aqui é de cunho voluntário e é mantida integralmente por doações. Vamos, então, dar o nosso tchau aí da mesa para todo mundo. Que o programa está sempre aberto a todos os Rosacruzes. Quem quiser participar, se alguém quiser nos visitar também, liga aqui e pode vir aqui ver como acontece esse maravilhoso programa. A gente sai daqui toda segunda-feira, assim, muito harmonizados. Frater Enio, suas considerações, sua despedida. Primeiramente, agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui, né? Meu boa noite a todos da mesa, a todos os ouvintes das ondas do rádio, a todos os ouvintes da internet, né? Que tenham uma boa semana e que as reflexões aqui possam ter ajudado ou inspirados a fazerem as suas próprias reflexões sobre a questão do livre-arbítrio e as outras temáticas, né? Sem mais, um beijo lá, espero que meus pais e meu irmão estejam nos acompanhando lá em Macaubal, no noroeste do estado de São Paulo. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e tenham todos uma boa semana. Ok, Frater Enio. Chegou agora a manifestação da doutora Sandra Ferrarese, a sobrinha da Laíra. Acho que a gente se encontrou aquele dia lá no teatro, né? Obrigada, doutora, pela participação. Um grande beijo, viu? Agora, as despedidas da Gabriela. Obrigada, Sora Silvia. Parabéns pela locução, foi muito bem, viu? Pode ficar aí bastante tempo. Acho que todo mundo gostou, foi bem espontâneo. Um abraço a todos todos vocês que participaram, que estão apenas nos ouvindo aí, não estão mandando comentários, mas estão apreciando o que a gente está falando, está refletindo bastante sobre o que a gente está falando. Espero que vocês gostem e hoje a mensagem final sou eu que vou fazer novamente, né? Também só eu que estou fazendo, né, Silvia? É você aí e eu cá. Né? A próxima é a Laí. E é sobre o livre-arbítrio, que é exatamente essa reportagem, esse artigo do Rosa Cruz do Christian. Então, acompanhem. Beijo e paz profunda. Frater Francisco. Soror Silvia, parabéns aí pela locução, muito bom, muito bem. Não vale, é suspeito. Sou marido, né? Tem que, né? Apanha. Tem que falar bem, senão já viu. Não, brincadeira. Foi muito bem mesmo, muito bom. Muito obrigado a todos, muito obrigado ao Deus do meu coração, da minha compreensão. Muito obrigado aos nossos ouvintes, quem não mandei abraço, Armando, a Rosa, a Soror Rosa, a doutora Sandra que chegou agora,
Meu amigo Devalian, um grande abraço. Sábado estaremos aí com muitos cotegaeixes, maiuquemes, chironaguês, tá bom? Um abraço a todos, muito obrigado pela audiência, todos que estão nos ouvindo, que não se manifestaram. Fiquem com Deus e permita-nos cumprimentá-los com o cumprimento Rosa Cruz, desejar os mais sinceros, mais profundos, mais sinceros votos de paz profunda. Um abraço a todos. Soror Alair. Obrigada, Soror, foi demais, viu? Foi muito bem. Obrigada, Silvia. Você que foi muito bem hoje, viu? Olha, tá de parabéns mesmo. Pode ficar, viu? A gente não vai achar ruim, não. Eu vou revezar com o Arlindo. Mas foi muito bom participar, fiquei muito feliz. Eu agradeço a todos da mesa, a todos que nos ouviram, que nos assistiram, os que participaram, até a pessoas da minha família que estão nos prestigiando hoje. Muito obrigada, um beijo a todos e paz profunda. Frater Edélcio. Boa noite, Silvia, parabéns pelo trabalho. Acredito que a sua locução tornou o nosso trabalho mais fácil também. Mais divertido, né? Pode continuar. E obrigado a todos, caros ouvintes, boa noite. Espero que tenham gostado do programa, porque vocês são o nosso fruto maior. A gente está aqui realmente nessa condição de trazer o melhor para vocês e servir. Essa que é o nosso grande propósito. Paz profunda a todos e até a próxima semana. O Frater Wilson, boa noite também. Obrigada por estar aqui. O Frater Wilson está aqui na técnica nos auxiliando, está mandando uma boa noite para todos. E os nossos agradecimentos, viu, Frater, por estar aqui nos acompanhando. Vamos então partir para a nossa mensagem final. Vai ser feita pela Gabriela. Antes, porém, eu preciso mandar um beijo para a Rose, né? A nossa Soror Rose, nora da Soror Alair, nossa querida Rose, né? Que acho que eu não falei dela. Um beijo, viu, Rose? Boa noite, paz profunda e até a próxima semana. A mensagem de hoje é o finzinho do artigo do Frater Christian Bernard, que é o presidente mundial da AMORC, que saiu publicada na última edição do Rosa Cruz, a edição número 291, verão de 2015. Ele encerra de uma forma linda esse seu artigo e tem tudo a ver, relaciona todos os nossos temas aqui discutidos. A liberdade, como a definimos geralmente, é um direito social que os homens adquiriram por laços de sangue e que pode ser prejudicado por outros homens. Quanto ao livre-arbítrio, é um dom divino que a inteligência cósmica concedeu ao homem por direito de nascimento e que em nenhum caso pode ser diminuído por outros em sua essência. Para nos convencermos disso, basta meditarmos sobre o que Mahatma Gandhi desejou nos fazer compreender quando disse que o corpo do homem podia ser aprisionado e seus membros fraturados, sem que sua alma e sua dignidade fossem injuriadas. Seja como for, a maior forma de liberdade de que uma pessoa pode usufruir é aquela que lhe dá o legítimo direito de aplicar, sem entraves mentais ou físicos, o livre-arbítrio que recebeu de Deus. Como sabemos, muitos são os seres humanos que não conhecem essa liberdade ou têm a ilusão de conhecê-la neste mundo. Na qualidade de humanistas, é nosso dever orar e agir individualmente para que a humanidade se liberte de todas as formas de tirania e fanatismo que cultivam o ódio entre os homens.
Isso só pode ser feito pela aplicação positiva do nosso livre-arbítrio nas escolhas que concernem nosso próprio bem-estar, como também pelas escolhas de que dependem daqueles que não têm a liberdade de aplicar seu livre-arbítrio, ou que têm apenas a ilusão dessa liberdade. Tenhamos cautela, evitando pensar que todos os que estão privados de sua liberdade legítima o estão unicamente por motivo de seu karma ou do ambiente em que eles mesmos se impuseram karmicamente no passado. Quando se trata dos malefícios da ignorância humana, a humanidade inteira está comprometida e cada um de nós tem sua parcela de responsabilidade. A era de Aquário mal começa a nascer. A inteligência cósmica deve poder contar com todos nós para que essa nova era se expanda num cenário digno do esplendor que ela deve ter. Neste sentido, a egrégora da humanidade inteira precisa mais do que nunca de espiritualidade. E nada, absolutamente nada, deve ser negligenciado na satisfação dessa necessidade. Portanto, é nosso dever e responsabilidade responder a essa necessidade que é, sem dúvida alguma, uma urgência cósmica. Assim, purifiquemos nosso raciocínio, desenvolvamos nossa intuição e apliquemos positivamente o nosso livre-arbítrio, para que nosso amor, nossa vida e nossa luz sejam efetivamente a expressão do ideal da luz, da vida e do amor de Deus, o Deus do nosso coração, o Deus da nossa compreensão. Uma ótima semana a todos, com sinceros votos de paz profunda. Boa noite. A Rádio da Cidade.